imagens que você está vendo agora são de produtor de conteúdos digitais e fotógrafo de muito talento e sensibilidade. Eu estou falando de Gabriel Bicho, que é o nosso entrevistado deste episódio. Acompanhe agora a entrevista com ele, falando sobre seus trabalhos e inspirações. Olá, gente, tudo bem? Eu sou Sara Carolina. Olá, eu sou Iri Maiara. E eu, Carlos Reis, e nós três somos coordenadores do eixo Depois do Palco. E hoje nós temos a honra de receber aqui um grande artista, nascido em Porto Velho, Gabriel Bicho. Tudo bem, Gabriel? Oi, gente. Oi, Ali. Oi, Sara. Oi, Carlos. Tudo bem? Aqui tudo certo comigo. Que bom recebê-lo. Muito bem-vindo, né? Vou falar um pouco sobre sua carreira, assim, sobre suas funções dentro da arte. Você é produtor de conteúdos digitais, fotógrafo, curador, realiza intervenções artísticas e outras intervenções e funções dentro da arte, né? Me fala aí, Gabriel, quais são as suas motivações, seus interesses dentro da arte? O que te motiva para fazer isso? Fala um pouco sobre a sua carreira, né? O que fez você chegar ao ponto que você é hoje. Eu não sei o que eu sou hoje, né? Isso já é uma grande questão. E a arte me ajuda a investigar um pouco isso, a buscar, descobrir um pouco isso. Eu acho que a arte ela pode ser também esse lugar de nos entendermos como seres humanos, como pessoas que estão agoniadas, de alguma forma agoniadas com algumas questões que nós temos no planeta e na sociedade. Para mim, essas questões passam muito, ele deve saber um pouco porque a gente está trabalhando junto no outro projeto, passa muito pelas questões de relações pessoais e do meio ambiente, né? Tanto o meu trabalho como fotógrafo, né, com a fotografia documental, quanto os outros trabalhos, intervenções ou em vídeo, ou projetos de arte mais amplos, eles buscam pautar essas questões, né, levantar esses questionamentos e, de alguma maneira, não procurar soluções, mas deixar interrogações para as pessoas que acabam, de alguma forma, no meio do processo, sendo atingidas ou pelas obras ou pelos trabalhos, né, ou pelos projetos. Eu acho que, nesse momento, o que me interessa e o que eu busco é trazer um pouco por esse caminho. Gabriel, o teu currículo, na realidade, o teu currículo artístico que eu falo, ele é muito extenso, né? Pelo que a Sara falou, pelo que eu tive acesso também, né? Mas tem um projeto que eu achei fantástico, que chama-se Tarrafaz, que é de 2019. Como é que foi a tua vivência com esse cotidiano dos pescadores, que você vai até eles e traz isso para a gente em forma arte visual? Eu fiquei muito feliz quando ele falou sobre Tarrafaz, porque eu nunca tinha sido abordado para falar sobre ela em alguma situação como essa que a gente está tendo agora. Mas eu tenho bastante carinho por ela e ela aconteceu de uma forma, eu poderia dizer, como consequência de uma residência, ou dentro do processo de uma residência, né? Eu estava em Belém, a residência se chamava A Margem do Rio, e era feita pelo Coletivo Aparelho, que é um coletivo só de mulheres em Belém do Pará. Tinha alguns homens, mas eram pessoas parceiras, eram pessoas que estavam trabalhando de forma pontual no projeto, mas o coletivo era organizado e a residência foi organizada só por mulheres. Isso já é legal também de se pontuar. Tinha um outro coletivo que fortalecia a residência, que se chamava PITU, Coletivo PITU, só de mulheres artistas de Belém, que trabalhavam com intervenções urbanas. Um monte de mulher foda, assim, um monte de menina incrível. A residência ela foi feita com 5 artistas, um de cada região do Brasil. Eu mandei a proposta e o artista da região norte selecionado foi eu. Então a gente passou um pouco mais de um mês em Belém. Nesse processo, o nosso território de investigação era um porto que se chama Porto do Sal. Não sei se vocês conhecem Belém. O Porto do Sal é um porto marginalizado que está próximo do Ver-o-Peso, que é o maior símbolo, né? Cartão postal. Cartão postal. Isso. Mas o Porto do Sal, na real, foi o primeiro porto de Belém. Foi esse território que a galera escolheu para a gente fazer residência. Então, a gente tinha que trabalhar com a população dali. E o porto tinha um mercado, esses mercados famosos como a gente tem em Porto Velho. Os trabalhadores, tinha uma comunidade atrás, tinha os pescadores, né? Tinha uma galera que mexia com madeira do lado, tinha o pessoal dos bares, enfim. O trabalho que eu fiz na residência era um trabalho relacional sobre altruísmo, né? Sobre ajudar as pessoas
conseguir esses atos de ajudar as pessoas, passar um dia trabalhando com eles, se desaguar em registro de foto e vídeo, e depois eu fazer uma intervenção, como se fosse uma mesa ateliê, material dessas vivências diárias que eu tive em torno do mercado do Porto do Sal. E as pessoas podiam montar uma espécie de kit, né? Eram impressos, coisas impressas, imagens, vídeos, frases, citações, poesias, os registros, e as pessoas montavam seus kits, isso impresso em papel jornal. Por que eu estou dizendo isso? Porque é daí que o Tarrafaz acontece. Como eu conheci a comunidade inteira, por exemplo, um dia eu virei vendedor de verdura, um outro dia eu virei vendedor de picolé, um tiozinho que vendia picolé. Tinha uma senhora que fazia jogo do bicho, esse famoso jogo do bicho, na beira do mercado. Aí eu pedi para ela, para eu ser o vendedor do jogo do bicho, eu fiz um stencil, coloquei na camiseta, escrito jogo do bicho, mas eu não vendia jogo, né? Eu vendia cartas que as pessoas queriam enviar para algum parente, algum amigo, alguma namorada, enfim, alguma pessoa especial. Então, subverti um pouco essa ideia do jogo do bicho. Eu virei um dia soldador, tinha um cara que fazia os portões com solda, e eu acabei ajudando ele, enfim, tá tudo no site, esse material da residência. E eu conheci os pescadores. Só que eu não consegui inserir os pescadores dentro do processo da residência, porque já estava muito em cima. Então, eu não conseguiria pegar o material deles e diagramar e ir para o impresso. Porque no final da residência tinha uma espécie de uma exposição que foi também dentro do mercado. A gente tinha que ocupar o mercado. E aí eu falei, porra, esses caras são incríveis. Eu fiz uma baita amizade com eles porque eu trombava com eles todos os dias. A gente dialogava todos os dias, que é perto, né? Eles estavam lá, catando um peixe, costurando as redes, limpando as embarcações, entende? Então, trocava muita ideia com eles. A gente ia pegar uma água que ficava dentro do barraco onde eles trabalhavam. Então, a gente sempre trocava uma ideia. Eu falei, eu preciso fazer um trabalho com esses caras. E aí, depois que a residência acabou, que a gente fez a exposição, entregamos todo o material, eu acabei ficando alguns dias com eles dentro desse barraco. Foi aí que o Tarrafaz surgiu. Essas figuras me interessaram muito pela questão do meu pai também ter tido uma vivência como pescador e eu em casa comer muito peixe que meu pai faz. Então isso acaba me levando também à memória do meu pai. O que me atraiu muito neles foi a forma gentil que a gente construiu uma relação e essa questão estética do espaço. Porque Belém te grita as cores, né? E não tinha como eu deixar isso passar. Pensei, eu tenho que fazer. Não posso ir embora sem deixar de fazer. Assim, você citou algumas intervenções, até pela questão da residência, né, e outros. Mas, além de Belém, que outras extensões você pode nos contar, além dessa experiência de Belém? Tem um trabalho que eu gosto muito, que eu poderia falar um pouco sobre ele, que ele é desdobramento de uma exposição que eu fiz em Blumenau. Esse trabalho foi feito na técnica de clean art, que é uma técnica que parte da discussão do grafite ou do picho, né, das intervenções urbanas, mas ela é feita a partir da técnica de stencil, né, do objeto stencil, com ou um paninho, ou uma esponja, ou uma escova, e a gente, ao invés de inserirmos o produto na parede, né, uma tinta ou um spray, a gente retira a sujeira da parede, a gente limpa o espaço público. E aí, fazer uma oficina como contrapartida da exposição, e aí acabei vindo essa proposta, alguns graduandos da universidade se interessaram, e a gente construiu de forma coletiva os stencils dentro do ateliê do curso de artes da FURB, né? E aí nós ocupamos depois uma parede, região central de Blumenau. E aí cada participante da oficina fez o que mais me interessava naquele momento, né? Eu fui conduzindo eles, mostrei muitas referências de artistas no mundo que trabalham com clean art, mostrei alguns trabalhos que eu já tinha feito, até na Uni eu cheguei a fazer um tempo, em algumas paredes que estavam sujas, a gente fez os stencils lá no Casarão, e aí fizemos algumas coisas. Então essa intervenção em Blumenau me marcou muito, porque era uma galera legal também, estava interessada na troca, né? Estava interessada em entender um pouco do processo, para eles era novo, eles nunca tinham feito nada em clean art, então se eu poderia falar de uma intervenção que eu fiz em algum lugar, eu diria essa.
Estava falando com a Sara e o Carlos sobre o projeto que a gente está trabalhando juntos, né? O Muluca. O Muluca é a abreviação de Mundo, Lugar e Casa. O Muluca foi premiado agora no final de 2021 no Prêmio Museu Emundo, vem sendo construído desde meados de outubro de 2021. E para quem não conhece, para quem estiver nos assistindo, Gabriel, sintetiza aí um pouquinho para a gente sobre o projeto, onde ele está sendo desenvolvido, os produtos desse projeto também. O Muluca tem algumas questões de interesse investigar dentro do universo da museologia, sobretudo da sociomuseologia, fazendo um recorte maior dentro desse campo imenso que é a museologia, né? E o meu interesse em Porto Velho, pessoas, naquele momento investigar as histórias de pessoas migrantes para Rondônia, né? Nós fizemos um recorte de 8 pessoas. A partir dessas 8 pessoas, conhecer a vida delas um pouco, a história delas e também provocar elas sobre quais são os possíveis objetos que elas têm que trazem memórias, trazem afeto e que elas carregam, assim que elas entendam às vezes, porque aconteceu isso, aí ele pode confirmar, entendam que aqueles objetos podem ser passíveis de ser musealizados. Para elas são objetos importantes, mas às vezes são importantes, mas estão dentro de uma caixa e empoeirados, entende? Essa é a grande questão, quer dizer, uma das grandes questões. E a partir desses desejos, a gente pensou um projeto que tinha de ocupar tanto a web quanto a cidade. E é o que a gente está nesse processo agora, nesse momento, de produzir esse material, organizar esse conteúdo e começar a pensar as ações, né? Daqui a 2 semanas, uma semana, desculpa, a gente vai ter o lançamento já do vídeo retrato. Depois acontece uma outra ação, mais para frente a gente vai ter uma intervenção em Lambe na cidade. Depois a gente vai ter uma possível ocupação no Museu da Memória Rondoniense, em diálogo, né, com 3 conversações. A gente vai ter a publicação do catálogo, né, com todo esse material junto. As ações geram mais conteúdo, geram mais trocas. O catálogo ele ocupa outros espaços, porque ele vai ser distribuído pelo Brasil inteiro, né, com os colaboradores, com os artistas que estão produzindo o projeto, nas escolas da cidade, na Uni, enfim. Então, a ideia do Muluca passa por isso que eu disse para vocês agora. E só para pontuar também, assim, fortalecer, né? Porque para a gente é um orgulho muito grande, porque foi um prêmio que vem privado, de um edital privado, que a gente teve mais de 800 inscrições no Brasil inteiro, sendo somente 4 projetos selecionados. E um desses 4 projetos é o nosso, de Rondônia. Então, assim, de alguma forma, a gente consegue levar o olhar toda a galera que me acompanha, que acompanha o perfil do prêmio, a galera, por exemplo, os curadores que não nos conheciam e agora nos conhecem a partir do projeto, né? O cara que curou, Daniel, que curou os projetos no Prêmio Museu Emundo, ele é curador do MAN da Bahia, Museu de Arte Moderna da Bahia, né? Então, isso também acaba sendo importante para a gente, não sei se essa palavra existe, mas tirar esse estigma, digamos assim, tirar esse estigma de que a produção em Rondônia está em outro tempo. A gente sabe que não, nós somos de Rondônia, né? A produção de Rondônia, ela é contemporânea, ela só não tem espaço nos lugares ainda. Que precisamos ocupar esses espaços. Isso é muito legal, cara. É tipo uma oportunidade, né? Pra gente ficar visível melhor, assim, nesse momento. Porque dentro da arte não existe tantos papéis de pessoas de Rondônia, da arte de Rondônia, desta região. E eu fiquei curiosa no significado de Muluca. Qual seria esse significado? Então, é interessante a gente conversar um pouco sobre o título. Muluca, a sigla, óbvio, claro, mas pensar mundo, pensar lugar e pensar casa tem tudo a ver com o projeto. Pensar casa por quê? Porque o projeto ele foi feito, as entrevistas dessas 8 pessoas foi feito nas casas delas. A gente já, desde o início, tínhamos o interesse de pensar a casa como museu, ou passível de ser musealizada. As nossas casas são museus. Se a gente pensa também, tem alguns teóricos que levantam essas questões, por exemplo, o Mário Chagas, que fala que os nossos corpos podem ser museus. Por que as nossas casas também não podem ser museus? Né? A gente tem experiências da sociomuseologia ou experiências em comunidades rurais que uma casa... Isso em Porto Velho a gente tem.
né? A casa da vovó, que tem um monte de objeto antigo, um monte de coisinha. Ou a casa, às vezes, de um senhor, que a gente entra e fala, caramba, isso é um museu, olha só que louco. Às vezes ele não entende que é um museu, mas é um museu. A gente pensar lugar, aí eu estou falando de lugar, no Molucca, no sentido de território mesmo, de demarcar lugar, né? Aqui era o lugar. Então, Porto Velho, Rondônia é o lugar. É também uma questão de militância até. Disso que eu acabei de falar para vocês. De que Porto Velho e Rondônia há nós, entende? A produção, a criação, a fruição em arte. Essa é a grande questão. Então, isso é o lugar. E mundo, né? Museu é o mundo. Logo, o mundo é todo esse universo possível de habitação, sabe? E quando eu falo habitação, não é de moradia, não. É habitação de ideias mesmo. Habitar, ocupar ele, né? O Molucca é esse mundo, nesse momento. Tem pautado um pouco nessa ideia do Oiticica mesmo, sabe? De pensarmos o universo todo como um grande museu, né? Parabéns. Eu também fiquei muito impressionada pelos seus trabalhos. Muito obrigada por você ter vindo bater um papo e falar sobre suas obras. Eu queria que você apresentasse mais sobre elas, mas tempo é escasso. Muito obrigada mesmo, Gabriel. Se você tiver alguma consideração para falar, a fala é sua. Eu agradeço o convite. Espero que o projeto tenha uma vida longa. Vocês sabem do meu carinho que eu tenho pela Pró-Reitoria de Arte e Cultura da Uni, os trabalhos que eu já fiz durante o festival, né, nos anos anteriores. E sigam o Molucca nas redes. Mundo, Lugar, Casa. Acompanhem o projeto. Coisas ainda acontecerão ao longo dos próximos meses. E desejo para vocês ótimas entrevistas nas que virão. Gratidão, Gabriel. Gratidão também por ter aceitado o convite e vir conversar com a gente hoje. É sempre muito bom ouvir ter exemplos de artistas experientes, ainda mais para quem está começando agora. Verdade. Muito obrigada. Você tem alguma consideração, Carlos, para falar? Eu vi alguns textos teus e de outras pessoas também que você coloca. Super interessante também da literatura que você também... Um pouquinho. Muito influenciado por Guimarães Rosa. Eu percebi. Guimarães Rosa, desde que eu conheci ele, e foi um grande achado. De fato me encanta muito. Eu tô falando assim, eu também não quero alongar, viu? Mas só um pensamento para não deixar passar e deixar se perder, né? Se colocar nesse lugar de artista sempre é muito complexo, pelo menos para mim. E assumir também essa figura de artista, eu não me sinto confortável. Então, até compartilho para ele às vezes, né? Eu sou um agente. Eu prefiro dizer que eu sou um agente. Sou um ser humano também tentando entender um pouco esse universo complexo. Você pensa... Às vezes a gente quer ser tão artista que a gente se esvazia demais e não consegue avançar. Você pega um diálogo por exemplo, de dois bêbados na rua. Às vezes tem mais poesia numa conversa de dois bêbados que estão sem noção do que uma conversa de dois artistas dentro de uma galeria, entende? Então é um pouco disso, assim, sabe? Acho que o lance é a gente estar sensível sempre. Se colocar nesse lugar sensível sempre para sentir tudo isso. Quando a gente se coloca, mano, os trabalhos acontecem. Muito obrigada. Valeu, Sara. Valeu, Carlos. Valeu, Aili. Gratidão demais. Neste episódio, tivemos como convidado Gabriel Bicho, produtor de conteúdos digitais e fotografia. Ele também passou pela Unif como estudante de artes visuais. Espero que você tenha gostado. Não se esqueça de se inscrever no canal e acompanhar as próximas publicações. Até o próximo Depois do Palco.